Você sabe quem é o verdadeiro responsável pelo poder insano de Jinwoo? Existe alguém por trás de tudo. Essa é a história de Ashborn, o monarca mais temido de todos. Na batalha contra os monarcas, Jinwoo tem seu coração perfurado por eles. Então, seu corpo fica em um estado de quase morte. E é nesse momento que Ashborn aparece para ele em seu subconsciente. E detalhe, Ashborn começa a mudar de forma no meio da conversa. Tipo, ele se transforma em vários personagens que o Jinwoo já encontrou no decorrer dos episódios. A história começa e ele explica que antes do mundo ser criado, existiam apenas a luz e a escuridão. Então o Ser Absoluto, o Criador de tudo, separou a luz e criou os governantes. Em seguida, ele dividiu a escuridão e criou 8 monarcas. Os monarcas nasceram para destruir o mundo e os governantes nasceram para defender o mundo. Então uma guerra começou e eles começaram a matar uns aos outros incessantemente. A história de Solo Leveling basicamente gira em torno dessa guerra. Após um tempo, já cansado pela guerra sem fim, o governante mais forte pediu ao Ser Absoluto que o ajudasse contra a escuridão dos monarcas, pois muitas vidas já tinham sido perdidas naquela guerra e que eles sempre glorificaram o Ser Absoluto, ou seja, estavam se sentindo abandonados pelo seu próprio Criador. Mas o Ser Absoluto não respondeu o pedido dos governantes. Foi aí que eles perceberam que o Ser Absoluto não tinha interesse algum em acabar com aquela guerra, porque aquela guerra não passava de um entretenimento para ele. Briguem, desgraçados, briguem! Apesar de eles seguirem todos os mandamentos impostos pelo Criador, apenas a morte os aguardava. Então eles entenderam o que, enquanto o Ser Absoluto existisse, a guerra não teria fim. E para acabar com a guerra, eles voltaram suas espadas contra seu próprio Criador. E então, uma rebelião começou. E é aí que entra Ashborn na história. Ashborn também era um guerreiro da luz, ou seja, ele era um dos governantes e um grande general. Ele lutou bravamente contra a rebelião de seus colegas, pois apesar de tudo, ele era fiel ao seu Criador. Porém, por estar em menor número, todo o seu pelotão foi aniquilado no campo de batalha pelos outros governantes. Então, quase morrendo, já no último suspiro de sua vida, Ashborn sentiu que o Ser Absoluto deixou algum poder a mais para ele. Ou seja, o cara foi fidado aí, né, mano? Foi aí então que seu corpo físico se transformou em uma sombra, e com esse mesmo poder, ele ergueu todo o seu pelotão caído, e o transformou em sombras poderosas. E é aí que surge o Rei das Sombras. Arise. Com isso, Ashborn virou o jogo naquela batalha, mas ele não ganhou a guerra, pois quando ele volta correndo à sala do trono de seu criador, o Ser Absoluto, já era tarde demais. Ele tinha sido morto pelos outros generais governantes. Os generais governantes se declararam os novos soberanos, se apossaram das relíquias divinas do Ser Absoluto e, com isso, conseguiram capturar o monarca dos gigantes Legia. Com isso, o equilíbrio de poderes na guerra entre os dois lados acabou. Ashborn, vendo que os monarcas estavam entrando em desespero, resolve usar aquele momento para falar com os monarcas, para se juntar a eles para lutar contra seus antigos colegas, os seus inimigos em comum, os governantes. E então nasce um novo monarca, o Monarca das Sombras. Ashborn estava bolado, estava querendo vingar o Ser Absoluto de qualquer jeito. Mas após um tempo, os outros monarcas começaram a temer Ashborn. Então ele foi traído novamente. Rakan, o Monarca das Bestas, e Baran, o Monarca das Chamas Brancas, reuniram seus exércitos e atacaram Ashborn, que teve dificuldade na batalha, mas venceu mesmo assim. O Monarca das Bestas, vendo que ia perder, foge da batalha. Então Baran teve que pagar o preço sozinho. Ele foi capturado e preso pelo Ashborn. Nesse momento, os governantes procuram Ashborn. E por incrível que pareça, eles se ajoelham e pedem o perdão dele. Falam que não há mais motivos para lutarem entre si. Ashborn sabia que os governantes não tinham necessidade de pedir perdão dele, pois eles juntos eram bem mais fortes que ele ali. Mas mesmo assim, procuraram a paz entre eles. Eles o respeitavam, pois Ashborn liderou inúmeras batalhas quando estava no Exército da Luz. Mesmo assim, o Monarca das Sombras se irrita com os governantes e joga na cara deles o tanto que eles foram traiçoeiros com o seu próprio Criador. Eles alegam que, apesar de tudo, o Ser Absoluto também era o soberano deles, e que eles carregam o peso da culpa. Quando Ashborn ouviu isso, ele ficou muito pistola com os caras, segurou o líder deles pelo elmo e chamou todos eles de criminosos hediondos.
E sem saber como reagir a aquele pedido de perdão, ele pede para eles matarem logo ele, pois ele havia perdido a vontade de lutar. E com isso os governantes ganhariam a guerra de vez. Os governantes pedem para ele se acalmar e buscar no fundo do coração alguma forma de perdoá-los. Então todos do Exército da Luz reverenciam o monarca. Após isso, Ashborn recua do campo de batalha e se recupera para caçar o monarca das bestas que fugiu. Enquanto isso, os governantes estavam massacrando os outros monarcas. Apesar da traição de 2 monarcas, o monarca da destruição chama Ashborn para se juntar a eles novamente. E fala que agora não era a hora de lutarem entre si e procuram um planeta para montar um novo exército. O planeta Terra é claro, mas para eles saírem da fenda dimensional e irem para a Terra, precisariam de um corpo como hospedeiro. Mas não um corpo qualquer, teria que ser um que aguentasse todo o poder dos monarcas. Mas como o monarca da destruição e o monarca das sombras eram poderosos demais, estava quase impossível arranjar um hospedeiro que aguentasse o poder deles. Foi quando então que um mago chamado de Arquiteto, acho que todos já conhecem, ofereceu seus serviços para encontrar um corpo para Ashborn. O Arquiteto então criou aquele sistema que Jinwoo administra seus atributos e etc. Então, em um certo momento, o sistema encontrou um rapaz que superou a expectativa. Alguém fraco e que sempre esteve perto da morte, mas que sempre conseguia resistir a ela, de novo e de novo. Ashborn então escolheu Jinwoo, mesmo com o Arquiteto se opondo à escolha. Todo o sofrimento que Jinwoo sofreu estava agora sendo recompensado pelo poder de Ashborn. Mas Jinwoo não entende como que ele aguentou o poder do monarca. Então Ashborn explica que o sistema serviu para isso, para upar o Jinwoo aos poucos, como se fosse um game, um RPG, até chegar em um nível em que o corpo ficaria forte o suficiente para aguentar 100% do poder de Ashborn. O objetivo era voltar através do corpo de Jinwoo. Mas ao invés disso, Ashborn enganou o Arquiteto e deixou Jinwoo no controle total do corpo, pois ele não via mais sentido na vida dele. Ele não tinha mais lado para lutar na guerra. De um lado, os governantes tinham pedido perdão dele, e no fundo ele perdoou os caras. E do outro, os monarcas, que eram muito traiçoeiros. Ele então decidiu seguir a vontade humana de Jinwoo, porque eles agora eram um só. Então ele dá 2 escolhas pro Jinwoo. Ou ele ficaria em um sono eterno, vivendo um sonho incrível dentro do seu próprio corpo, e daria o controle absoluto para ele, ou faria o contrário. Despertaria de vez como monarca das sombras, e voltaria para a realidade, que seria uma longa batalha contra seus inimigos lá fora. Jinwoo escolhe acordar daquela conversa e diz que vai continuar a luta contra os monarcas. Ashborn então sorri com a resposta e diz que ele vai voltar para o seu descanso eterno e que provavelmente eles nunca mais irão se ver novamente. E assim termina o encontro entre Jinwoo e o velho monarca. E aí, o que você achou? Acha que os governantes tiveram uma atitude certa em matar o ser absoluto? Comente a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, já mete o like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E ó, tem um vídeo brabíssimo aí falando sobre o Ignis. Clica lá, dá uma assistida e se puder dá um like pra gente. Valeu, vai ajudar muito. Até o próximo vídeo, pessoal.